para quem está sintonizando a vibe mundial nesse momento, nós estamos desenvolvendo uma jornada sobre dores do sistema músculo-esquelético. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho 2 clínicas médicas que se dedicam a tratar o sintoma dor. A dor é um sintoma universal. Quem nunca sentiu dor? Né? E como todas as coisas desse mundo, a dor tem um lado bom e um lado ruim. Também já repeti na primeira metade da jornada de hoje. Né? O lado ruim é para quem sente a dor. A pior dor do mundo é a dor da gente. Não tem pior que essa. Né? Mas a dor tem um lado bom. Ela é o caminho, né? Que ajuda o médico a desvendar o diagnóstico, né? Que mal é esse? Por que dói? Entende? Muitas vidas foram salvas, milhões de vidas foram salvas porque o mal causou uma dor. E o médico descobriu, às vezes, um tumor, uma situação grave, estava causando dor, e, antes de tudo, o médico foi investigar, descobriu um tumor no início do seu processo e conseguiu a cura dos pacientes. Então, a dor tem um lado bom. Entende? O grande handicap, o grande segredo é entender a dor sempre como efeito, resultado, consequência, nunca causa. Nunca. A dor nunca é causa de nada. Outro dia eu li uma frase, né, num livro, que dizia assim: não faça Deus como efeito. Deus é a causa de tudo. Uma frase bonita, né? Entenderam? E aí na dor eu falo a mesma coisa. A dor nunca é causa. Ela é sempre consequência. E os analgésicos o que fazem? Tratam as consequências e não a causa. Por isso não funcionam. Eu tomo esse analgésico, melhora algumas horas, depois piora. Toma esse analgésico, fica um dia bem, depois piora tudo. Por quê? Porque estão tratando as consequências e não a causa. Entenderam? Então nós, em nossas clínicas médicas, atendemos dores de origem do sistema músculo-esquelético. Né? Dor de cabeça, dor no pescoço, na nuca, dor nas costas, no peito, nos ombros, nos braços, antebraços, cotovelos, punhos, mãos. Dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática. Dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos e pés. Entendeu? É isso que nós cuidamos. Entende? Por isso, tivemos que desenvolver as especialidades de ortopedia, neurologia, reumatologia. E tem mais, hein? Até psiquiatria e psicoterapia. Entende? Porque eu vou explicar para vocês uma coisa super importante. Hoje eu vou falar também sobre doença psicossomática. Então, assim, veja. Vou repetir uma coisa por ser muito importante. E minhas jornadas acontecem por perguntas, questões e dúvidas de pacientes, ouvintes e seguidores das minhas jornadas. Entende? E quando perguntam, fazem sempre através do telefone 119 3014 8888, que também é o WhatsApp. Entende? Então, a jornada que eu vou falar agora, na sequência, tem a ver com muitas dúvidas que chegaram. Porque eu já falei sobre esse assunto. Mas quando é muito importante, eu venho aqui e repito. Entende? Então vejam vocês. Nós temos em nossa vida, durante toda a nossa vida, nós temos 2 grandes vilões que causam grandes males em toda a nossa vida. É inexorável. Você é um ser humano, pois você está submetido à ação de 2 grandes vilões na sua vida toda. Você mora na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra,
Ah, você mora na Austrália, no Brasil? Não importa. Você pode morar onde você quiser. Entende? Esses vilões estão presentes na tua vida, estão te maltratando e te dando problemas. São dois vilões. Ah, você é branco, amarelo, negro? Ah, você é jovem, adulto, idoso? Não tem problema. Esses vilões estão estragando muitas coisas da sua vida, estragando a sua qualidade de vida, todos os dias da sua vida. E, para quem tem conhecimento disso, pode usar alguns aspectos que podem amenizar esses males. Amenizar, não cancelar, não negar. Entende? Então eu vou dar o nome desses dois grandes vilões. Entende? O maior vilão da nossa vida, de todos, se chama medo. Medo. Entende? O medo tem que ser visto também, como eu sempre digo. Tem o lado bom e o lado ruim. Claro, né? Se tem uma coisa que é perigosa, eu vou ter medo, né, daquilo. Perigosa. Entende? Eu vejo um escorpião, me dá medo. Mas me defende esse medo. Eu não vou mexer nesse bicho. Entendeu? É o medo. Então é o lado bom do medo. E qual é o lado mal do medo? O mal do medo, um lado muito mal do medo, meus caros, se chama preocupações, estresse, ansiedade, depressão, ambição desenfreada, inveja, raiva, ódio, ciúmes. Isso tudo que eu falei são filhos do medo. Entendeu? Então, esse é o lado mal do medo. Entendeu? De um lado, ele pode te defender, mas de outro lado, ele te causa muito mal. E se há um aspecto da nossa vida atual, passada ou futura, esse medo está presente. Toda a nossa vida. Entende? E já esteve há muitos anos, há muitos séculos atrás, na presença de muitos outros seres humanos. Entende? Mas, entende? Se essa crença no medo, ela está muito arraigada, muito ligada a você, 24 horas por dia, né? Você entra num aspecto chamado síndrome do pânico, toda hora está com medo, entende? Isso faz muito mal para você. E o medo é o pai e a mãe de ansiedade, depressão, preocupações, entende? Ambição desenfreada, ciúmes, ódio, raiva, entende? Esse é o medo, entende? É o medo, entende? Eu atendi um paciente, eu vou te contar uma história, não é tão curtinha, mas também não é longa, entende? Ele era iugoslavo, de lá da Iugoslávia. Ele tinha uma indústria incrível no Brasil. Ele tinha 600 empregados. 600 empregados. E ele ia na minha clínica com dores nos joelhos, dores no quadril. Um belo dia ele chegou lá e disse assim: Rui, eu vendi minha fábrica. Vendi minha fábrica para os americanos, dos Estados Unidos. Ele tinha uma indústria que fazia componentes para a indústria automobilística. Entende? E um belo dia ele chegou para mim e disse: Rui, eu vendi minha fábrica. Eu vendi. Sei lá se era 20 ou 30 milhões de dólares que vendeu a fábrica dele. Aí ele disse para mim: eu vendi minha fábrica, mas não vendi o prédio, Rui. O prédio não. O prédio eles vão pagar um aluguel de 200, acho que era na época 200 mil reais, o equivalente em dólares. Entende? No Brasil. Entende? Então ele vendeu a fábrica dele por uma fortuna. Mas não vendeu o prédio da fábrica. Não, tornou os novos donos da fábrica dele inquilinos dele, locatários. Então não só ele ganhou a venda da fábrica, como ele ia ganhar para o resto da vida dele o aluguel. Mas Rui, ele falou, estou muito preocupado. Estou muito preocupado. É porque Jean, o nome dele era Jean. Por que Jean está preocupado? Porque eu pus todo esse dinheiro nos bancos americanos. E aqueles bancos americanos vivem falindo. Eu estou muito preocupado com isso.
E também estou preocupado que eles têm que me pagar um aluguel alto. E se eles não me pagarem o aluguel? Ah, Rui, eu estou muito preocupado. Vocês entenderam, meus caros? Vocês entenderam? Essa história que eu contei é verídica. Não tem nem um pouco de fantasia, não. Então vejam vocês. As crenças que estão dentro da gente, elas são muito fortes. São muito fortes. Entende? Se você tem uma crença que o teu mal é incurável, pode até ser que ele não seja incurável, mas para você vai ser. Entendeu? E é o que eu lido com isso, com meus pacientes com dores fortes. Então, o medo é um dos dos nossos grandes inimigos. O medo é campeão. Entendeu? O medo é terrível. Essa sensação de desconforto, de desconfiança, de tentar imaginar o futuro, como será, que medo, né? Entende? Medo. Então, o medo é poderoso, desde que você dê poder a ele. Entenderam? E você dê poder a ele. E qual é o antídoto contra esse veneno chamado medo? Qual é o antídoto? O antídoto se chama tranquilidade, calma, descontração, meditação, religião, entende? Educação física, educação nutricional alimentar, educação emocional, entenderam? E nisso vocês aplacam esse mal, ou seja, ele vai te causar mal, de uma forma ou de outra, mas o mal não é tão cruel, entenderam? Então, por causa disso, né, eu frequentei muitas religiões, muitas, né, e crenças religiosas e doutrinas religiosas, não profundamente, claro, não profundamente, mas eu conheço muitas doutrinas. E o budismo é uma doutrina muito, que eu admiro muito, entende? É a doutrina da aceitação. Aceitação, eu não sou budista, entende? Eu aprendi muito com todas as religiões. Só posso falar bem de todas as religiões. Nasci católico, mas frequentei uma porção de outras crenças religiosas. Mas aprendi muito. Só posso falar bem das religiões. E uma delas é o budismo, entende? Que é uma doutrina, né? E o budismo é a doutrina da aceitação. As coisas são como elas têm que ser, entenderam? As coisas são como elas têm de ser, entende? Então, assim, o medo, as preocupações, elas existem a todo momento, entende? As preocupações existem. Uma vez eu vi um paciente meu se queixando que ele estava muito preocupado com o imposto de renda. Ah, eu estou muito preocupado com o imposto de renda, doutor Rui. Eu disse a ele, João, o nome dele. Falei, João, você está muito preocupado? Eu estou muito preocupado, doutor Rui. Muito preocupado. Você vê agora, eles estão vendo tudo que você ganha, onde você arrumou dinheiro para isso, para aquilo. Eu disse assim, João, você tem muitos bens, muita fortuna? Ele falou, não, sou classe média baixa. Tenho pouca coisa. Então eu falei, meu querido, quem tem que se preocupar é o imposto de renda, não é você. Entenderam? Que pode ganhar tão pouco de você. Ah, não, mas eu sou muito preocupado com o imposto de renda. Vocês entendem, meus caros? Então o medo e as preocupações consomem todos os seres humanos. E o medo e as preocupações são o pai e a mãe das doenças psicossomáticas. Entende? Vou repetir, porque é muito importante. O medo, o estresse, sabe? Ansiedade, depressão, ansiedade, é o pai e a mãe de toda doença psicossomática. E, meus caros, vou dizer mais. Nesse planeta Terra há uma pandemia, no sentido figurado, de doenças psicossomáticas. Eu acho que a campeã das doenças psicossomáticas se chama
hipertensão arterial. Entende? A nossa pressão arterial, meus caros, está intimamente ligada às nossas emoções. Entende? Emoções de alegria, satisfação, gratificantes. A nossa pressão melhora, abaixa. Emoções de desgraça, desespero, ansiedade, a pressão sobe. Claro que a pressão também segue alguma coisa referente ao teu hábito de vida, certo? Teu hábito de vida. Eu conheço gente que come comida com muito sal, muito sal. Não só a comida já vem salgada, como ainda pega o saleiro e joga um sal no prato que estão comendo. Né? O sal é um veneno em termos assim exagerado, para a pressão. Entende? Então, essa pressão arterial, em geral, está ligada às nossas emoções. Entende? Então, eu atendo pacientes de idade um pouco mais avançada. Dificilmente eles não estão tomando antihipertensivo, um remédio que baixa a pressão. Entendeu? E a campeã das doenças psicossomáticas. Agora, vocês só dizem assim, a psicossomática é alergia, pressão alta? Não é não. Qualquer doença tem um componente psicossomático. O que é o psicossomático em sua essência? É a doença criada pela mente, entenderam? E que se manifesta no corpo físico, entenderam? E vai daí, alergias, psoríase, câncer, diabetes, calvície, entende? Tudo isso pode ser psicossomático. E todas as doenças desse mundo, 100%, elas têm um componente orgânico, somático, que chama, e um componente psíquico. Muitas com componente psíquico muito maior e outras com componente psicossomático menor. Toda doença, na essência, são doenças psicossomáticas. Doença psicossomática. Entendeu? Então, meus caros, veja, tua mente é muito poderosa. Cuidado com como você lida com a tua mente. Né? Emoções de gratificação, de alegria, de felicidade, melhoram a tua saúde. Emoções de desgraça, nossa, pioram muito a tua saúde. Entendeu? Mas eu estou olhando aqui para o cronômetro, eu preciso falar sobre o segundo vilão, porque eu falei que temos 2 vilões que assolam a nossa vida. Então, um desses vilões nasce na tua mente, que se chama medo. E o outro vilão, meus caros, se chama força da gravidade, que é essa força invisível que nos esmaga todos os dias da nossa vida, entende? Que nos empurra para baixo, sabe? Desnivelando o nosso esqueleto, esmagando os nossos discos intervertebrais da coluna, entortando o nosso ombro, desnivelando a bacia, entortando nossas pernas em X ou em arco de cowboy, em genu valgum ou genu varum. Entende? Força da gravidade, varizes, hemorroidas, rugas, mamas caídas, força da gravidade. E você não consegue se livrar. Ela age sobre você. Em qualquer lugar do planeta Terra, qualquer lugar do planeta Terra, te esmagando todos os dias da sua vida. Quem vive mais é mais esmagado. Então, de uma forma ou de outra, a força da gravidade está ligada ao nosso grau e ao nosso aspecto de envelhecimento. Entendeu? O envelhecimento, a cara do envelhecimento, tem muito a ver com a força da gravidade. E tira o seu equilíbrio, tira seu desempenho. E daí o que acontece? Bengalas, muletas, andador, cadeira de rodas. Entende? Essa é a ação da força da gravidade. Se você leva uma queda também e quebra o colo do fêmur, por que você caiu? Caiu por causa da força da gravidade. Então você tem um inimigo cruel, 24 horas por dia, te esmagando. Eu atendo pacientes com idade mais avançada, como eu falei.
Eu costumo pesar o paciente e medir a sua altura. Mas antes eu pergunto, qual é a tua altura? Qual é o teu peso? 99% dos pacientes, eles diminuem o peso e aumentam de altura. Então eu escrevo o que eles me dizem. Aí eu falo, vem cá, vamos medir. Ah, é? Tem que medir. Aí eu meço o peso, ele falou uma coisa e o peso é maior. Aí eu falei, deixa eu ver a altura. Aí ele fala uma altura, eu falo, mas a tua altura aqui é menor. Então, por conta da força da gravidade, nós vamos perdendo altura. Os astronautas em missões espaciais, quando voltam das missões espaciais, onde foi cancelada a força da gravidade, eles voltam com 2 a 3 centímetros de altura a mais. Entenderam? Então, esse é o cruel vilão do nosso físico, do nosso corpo físico, da nossa beleza, da nossa presença, do nosso aspecto, da nossa cara. Entenderam? Da nossa cara. Tudo bem que com a idade avançada há uma certa flacidez maior dos músculos, da pele, mas aí as pelancas caem tudo, por ação da força da gravidade. As mamas das mulheres desabam. Ação da força da gravidade. Entenderam? E o que fazer? Que fazer? Eu dei algumas coisas, alguns aspectos para amenizar a ação do medo. Agora eu vou dar algumas coisas para amenizar essa ação da força da gravidade. Eu faço nas minhas clínicas tratamentos de alongamento. E quando eu consigo alongamento com meus pacientes, eles dizem assim, nossa, que sensação agradável, que sensação gostosa que tem um alongamento. Eu faço exercícios antigravitacionais contra a gravidade. Eles adoram, entende? Eles adoram esse tipo de exercício, entende? Então, às vezes, eu digo assim, inspire-se com os animais, né? Você vê um gato, um cachorro, eles estão sempre se alongando, né? Sempre se espreguiçando, se esticando, entenderam? O alongamento é uma benção, entende? Então, contra a ação dessa maligna força da gravidade, maligna num certo sentido, porque, como também digo, a força da gravidade tem o bom sentido e o mau sentido. Em cima da gente é mal, entende? Mas, por exemplo, a hora que você olha uma cachoeira linda e maravilhosa, a força da gravidade que está fazendo acontecer aquela cachoeira. Entenderam? Linda e maravilhosa. Entenderam? Então, assim, tudo tem lado bom e ruim, mas a força da gravidade, ela nos esmaga todo dia da nossa vida, entende? Desnivelando o nosso corpo, o nosso esqueleto. Por causa disso, causa muitas dores como consequência, entendeu? Além do que, você fica muito mais velho quanto mais você avança na idade. Por quê? Porque você fica mais tempo sob a ação da força da gravidade, entenderam? Muito bem, mas eu estou vendo aqui nesse cronômetro que o nosso tempo passa muito rápido aqui na vibe mundial. Eu tenho uma clínica de dores crônicas, né? E a grande finalidade das minhas clínicas médicas é tratar dores, tirando dos pacientes esse cruel sintoma chamado dor, né? E melhorando a sua capacidade física, a marcha, o equilíbrio, a força muscular, para subir uma escada, atravessar uma rua correndo, etc. É disso que nós cuidamos em nossas clínicas, entende? Revertendo esse processo. Porque, em geral, esse processo em qual eles chegam na minha clínica com dores e incapacidade física, em geral é progressivo. Então, tentamos tirá-lo dessa jornada de progressão. A cada dia, pior dor. A cada dia, pior desempenho físico. E colocá-lo numa jornada mais agradável, com menos dores ou nenhuma dor, entende? E melhor desempenho físico. Nós temos 2 clínicas que cuidam disso. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo. É próxima do Hospital Albert Einstein e bem próxima do estádio do Morumbi. E outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, relativamente perto do Hospital Samaritano, e não longe do estádio do Pacaembu. Telefones de minhas clínicas, comum, 3661
4243. Celular comum de minhas clínicas, 11 9 7082 8015. Emergências ou perguntas, dúvidas, questões, 11 9 3014 8888. Estamos ao fim da segunda metade da jornada de hoje. E por conta disso, vou repetir o chavão de sempre. Chavão de sempre. Vocês vão ouvir muitas vezes eu falar isso, porque é muito importante. Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, você precisa ter muita saúde. Sem isso, você não vai ser feliz. Tendo muita saúde, sendo muito feliz, você vai ter um raciocínio brilhante para ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima.